Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês minhas notas e acertos no Enem 2022 que me levaram a ser aprovados em medicina em terceiro lugar numa universidade federal. Para quem não me conhece, meu nome é João Vitor, tenho 27 anos e eu resolvi fazer esse vídeo porque quando eu estava estudando para o Enem eu procurava muito esse tipo de conteúdo aqui no YouTube e raramente achava alguém com uma história semelhante à minha, contando os seus resultados no Enem, sua aprovação em medicina. Eu me formei no ensino médio em 2013 e de lá para cá eu passei todos esses anos sem estudar para o Enem. Não fiz faculdade depois do ensino médio, eu escolhi ir para o mundo dos concursos por necessidade mesmo, pessoal. Só depois, em dezembro de 2021, mais ou menos 8 anos longe do ensino médio, é que eu voltei a estudar e decidi fazer medicina. E na época eu procurava muito esse tipo de conteúdo para ver se era possível, eu tinha muitas dúvidas, se era possível ser aprovado, se depois de tanto tempo eu não estaria desatualizado e tal. E quando eu via alguém com uma situação semelhante à minha, com um certo tempo longe do ensino médio, e que conseguiu ser aprovado, eu ficava muito feliz e isso me dava uma confiança. Então foi por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. Eu comecei a estudar em dezembro de 2021, estudei mais ou menos um ano até a prova do Enem 2022. E nesse tempo eu me mudei, eu tinha que trabalhar todos os dias, normalmente, manhã e tarde, eu só estudava à noite. E tive bastante dúvidas, medos, dificuldades, mas ao longo do processo você vai ganhando uma certa confiança e esse tipo de conteúdo sempre me ajudou. Bom, como o intuito hoje é falar sobre notas e acertos, vamos direto para o dia da prova. No primeiro dia eu fiz a prova do caderno branco, peguei a prova, já tinha minha estratégia montada, na verdade. Começo lendo a proposta de redação e já faço ali um rascunho. Então eu peguei a prova, já fui direto para o tema da redação e já comecei a fazer meu rascunho. Eu demorei muito para fazer o rascunho, porque eu sabia que a redação era a parte mais importante daquela prova. E acabei demorando mais do que eu esperado, mais do que eu treinei, Eu treinava para fazer redação em 1h30 e eu acho que eu gastei 1h30 só para fazer o rascunho. Terminei o rascunho e fui direto para as questões de humanas. Eu começava por humanas porque é a matéria que é mais valorizada pelo TRI. E também eu sentia mais facilidade de responder as questões de humanas. Eu fiz 15 questões de humanas, parei, fiz mais 15 de linguagens, parava, mais 15 de humanas. E aí, antes de terminar as questões, acho que faltavam umas 15 de cada uma, ou era 10 de cada uma, eu fui passar limpo a minha redação para poder dar tempo de fazer ela com uma certa qualidade ali, não fazer nas pressas, ficar com a letra feia. Apesar disso, ainda errei muito, eu acho que tiraram meus pontos foi por causa disso, porque eu rascunhei muito a minha redação, risquei ali, e ficou uma coisa bem feia, assim, não era o que eu queria, mas foi o que deu. E aí quando faltava mais ou menos 10 minutos para acabar a prova, para acabar o tempo da prova, eu ainda faltava 10 questões de linguagens, porque eu me atrasei muito com a redação e algumas questões também de linguagens eu demorei bastante. Mas eu já tinha previsto que essas 10 linguagens, elas seriam o que eu iria arriscar, Seriam para arriscar, porque eu já tinha terminado a prova de humanos, já tinha terminado a redação, e 10 questões de linguagens, como não tem um peso tão grande, é muito difícil tirar mais de 700 em linguagem, por exemplo. Então, eu tinha 10 minutos para fazer 10 questões, e nessa hora eu fiz uma leitura dinâmica ali, uma velocidade máxima, lia só o enunciado, ia direto para as questões, tentava acertar ali com pouca leitura. E algumas deram certo, outras não. Então as minhas notas no primeiro dia ficaram mais ou menos assim. Em linguagens, eu acertei 38 questões. No final, eu fiquei com a nota de 706, exatamente 706. Em humanas, eu acabei acertando 42 das 45. Foi um resultado muito bom para mim. Nem nos simulados eu tinha chegado a acertar tanto em humanas, Mas eu fiquei muito feliz quando eu vi a quantidade de acertos. Depois, quando eu vi a nota, foi razoavelmente boa, Tendo em vista que humanas também não tem a TRI muito alta, mas eu tirei 794,3 em humanas, e foi uma nota também muito boa. Já no segundo dia, como era só natureza e matemática, a minha estratégia era focar primeiro em matemática, que era o que eu tinha mais facilidade, era um conteúdo menor, de certa forma, e depois em natureza. Como eu sempre gostei de fazer o estudo intercalado, eu fazia 15 questões de matemática, pulando sempre as mais difíceis, claro,
e depois fazia 15 questões de natureza, pulando as mais difíceis. E assim eu ia, 15 de matemática, 15 de natureza, 15 de matemática, 15 de natureza. Só que essa prova de 2022 foi muito surreal de difícil, principalmente ciências da natureza. E aí eu demorei muito nas questões. Matemática, para mim, tinha algumas questões que eu me enrolei bastante, demorei para responder e foi um caos. Na verdade, quando faltava 1h30 para acabar a prova, eu ainda tinha 33 questões para responder. E nessa hora eu entrei em desespero porque eram só questões difíceis praticamente e eu achava que não ia conseguir, meio que bateu uma crise de ansiedade ali na hora, mas eu tentei me acalmar, fiz um exercício ali de respiração e tudo e não consegui me acalmar, mas eu resolvi encarar. Fui fazendo as questões primeiro, as mais difíceis de matemática, fiz todas, terminei todas de matemática e depois fui para as que faltavam de natureza. Deixei muitas questões de natureza, algumas eu tive que chutar, outras por falta de tempo, eu caí em pegadinhas muito fáceis, né, que não era para ter caído, mas foi isso. No final eu acertei 33 em natureza, fiquei bastante decepcionado com esse resultado. As questões vieram muito difíceis e isso prejudicou bastante. Então, com 33 acertos, eu acabei ficando com 739,2. Achei que a TRI valorizou bastante a minha nota. 33 acertos é pouco, para quem está estudando para medicina sabe que 33 acertos é pouco, mas no somatório geral acabou compensando. E em matemática, eu acertei 40 das 44 questões, pois um foi anulado. Fiquei com 964,3 em matemática. Essa nota me surpreendeu muito, né? Os acertos e a nota me surpreenderam muito em matemática, porque foi muito alta a nota e a TRI valorizou bastante. Eu também não errei nenhuma questão fácil, as questões que eu errei eram questões difíceis. Isso estava muito na minha estratégia de prova, de pular as questões difíceis e deixar para o final. Né? Tanto que teve umas 2 questões difíceis que eu chutei mesmo, nem cheguei a ler a questão. E em redação, a minha nota foi 960. Não foi muito surpresa para mim, porque na hora que eu vi o tema, eu achei um tema tranquilo de fazer. Nos meus treinamentos, eu sempre tirava em torno disso, né? Tirava 960, às vezes tirava 920 e algumas poucas vezes eu tirei 1000. Mas eu sempre ficava naquele platô do 960 e sempre corrigia e tudo. Algumas vezes eu avançava para o 1000, mas o 960 era meio que algo certo. Por fim, como média, eu fiquei com 832,76. Foi uma nota que para mim foi surreal. Quando eu fiz o cálculo que eu vi essa nota, eu não acreditei, eu não sabia que tinha como chegar a uma nota tão alta assim. Eu acho que meu desempenho em naturezas me decepcionou muito, porque eu sei do peso que natureza tem em medicina, né, no Enem, mas as outras áreas, como eu não menosprezei nem humanas, nem linguagens, matemática também e redação, as outras áreas acabaram compensando esse péssimo resultado. E também porque no dia da prova foi difícil para todo mundo, né? Todo mundo foi mal em naturezas e isso acabou prejudicando todo mundo ao mesmo tempo, né? Bom, então é isso. Essas foram as minhas notas no Enem 2022. Com isso, eu fui aprovado em terceiro lugar na Universidade Federal do Cariri, a UFCA. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não deixe de curtir, não deixe de se inscrever no canal. Eu vou postar ainda alguns vídeos contando sobre as dificuldades que eu tive na minha trajetória, a minha rotina de estudos, como eu me organizei para poder conciliar o trabalho com os estudos. E é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu!